Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Profissional de engenharia, estudante de engenharia ou pessoa curiosa que caiu nesse vídeo querendo entender sobre pavimento e pavimentação. Esse é um minicurso composto por 4 módulos que trata sobre avaliação estrutural de pavimentos, com foco na avaliação estrutural não destrutiva. Esse é o segundo módulo que vai tratar sobre aquisição de dados. No módulo anterior, nós falamos um pouco sobre o contexto da avaliação estrutural, e alguns assuntos introdutórios sobre os equipamentos, sobre alguns cuidados, sobre coleta de dados. Isso tudo está no primeiro vídeo. Se você não viu, volta lá, dá uma olhada e depois assiste esse segundo vídeo e dá continuidade, que assim você vai garantir um entendimento mais completo e mais encadeado das ideias que a gente está propondo. Nesse vídeo aqui, a gente vai tratar sobre aquisição de dados, detalhes sobre equipamento, sobre como executar o ensaio, e sobre os dados que esse levantamento ele vai retornar para que a gente consiga passar para a etapa seguinte do processo. Vamos lá? Vamos começar falando um pouco mais, dando mais características sobre esses equipamentos que vão fazer o levantamento das bacias deflectométricas. Seriam esses equipamentos que fazem levantamento de deflexão pela aplicação de carregamento por impulso, que são o FWD e o HWD. Esses equipamentos que são muito parecidos, muito similares, é o mesmo aparato, por fora é basicamente o mesmo equipamento, a mesma lógica de funcionamento. A diferença entre eles vai estar ali baseada no nível de carregamento que cada um vai aplicar. FWD vai aplicar carregamentos um pouco mais baixos, até aí um limite por volta de 150 kN, e o HWD vai ser capaz de aplicar carregamentos aí até 300 kN, carregamentos consideravelmente maiores. FWD utilizado em rodovia, mas também muito utilizado para avaliação de pavimento aeroportuário. Mas o HWD, nesse contexto de pavimento aeroportuário, vai ser mais adequado, apesar de o FWD ser muito utilizado, o HWD vai ser mais indicado quando você tem a avaliação de pavimentos que serão sujeitos ao tráfego de grandes aeronaves, um tráfego pesado, que aí o FWD vai ter maior capacidade de aplicar carregamentos representativos daqueles que estarão, na prática, atuando no seu pavimento, na sua infraestrutura, no seu aeroporto. Esses equipamentos, eles são compostos, né? Já comentamos, ele tem esse conjunto de peso, que vai subir, cair em queda livre para aplicar o carregamento. Embaixo, esses equipamentos eles vão ter essa barra, deixa eu ver se eu consigo ativar aqui o laser, consigo. Eles vão ter essa barra que contém aí sensores, geralmente 9 sensores, mas podem haver mais ou menos sensores, a depender da necessidade, que vão ter 9 sensores e aqui uma placa de aplicação de carga, que vai ser por meio dela que o carregamento desse peso batente vai ser transferido para o pavimento. Aqui um detalhe, uma visão melhor do que seria esse conjunto apoiado no pavimento, aqui os sensores, e a placa, aqui o detalhe da placa, nessa placa tem uma película de borracha na face inferior, que assenta ali no pavimento, para garantir uma melhor distribuição desse carregamento. A gente pode ver aqui que essa placa, que não é um defeito dessa placa, né? Ela é realmente segmentada. Nós temos as placas rígidas, inteiriças, e nós temos essas placas segmentadas. Geralmente, essas placas segmentadas elas vão estar sendo utilizadas quando eu tenho maiores cargas sendo aplicadas, e o objetivo dela é garantir uma distribuição desse carregamento de forma ainda mais uniforme, mesmo que eu tenha algumas protuberâncias, alguns desníveis ali no pavimento. A gente tem duas dimensões de placa que são, né, utilizadas. Geralmente em rodovia, cargas mais baixas, a gente tem o uso da placa de 30 centímetros de diâmetro, mas quando nós temos essa necessidade da aplicação de cargas mais elevadas, como é o caso dos pavimentos aeroportuários, quando nós estamos fazendo essa avaliação com o HWD, lança-se mão do uso da placa de diâmetro maior, por ser mais adequada a esse nível de carregamento.
A variação de carga no momento da execução desses ensaios, dos levantamentos, FWD, HWD, ela pode ser feita de duas formas. Eu posso, no momento do levantamento, variar a carga pela variação da altura de queda desse conjunto de pesos. Na prática dos levantamentos, é muito comum que você execute em um mesmo ponto, durante uma mesma operação, durante um mesmo levantamento. Naquele mesmo ponto, você execute diferentes quedas, sucessivas quedas desse peso, aplicando diferentes carregamentos. 80 kN, depois faz uma queda a 100, a 150. E nesse contexto, do momento do levantamento, durante a operação, essa variação de carga é feita basicamente pela variação da altura de queda. Mas, se você precisar fazer uma mudança significativa do nível de tensão aplicada, talvez a variação da altura não seja suficiente. Então, você parte para a modificação da quantidade de peso que está ali atuando no equipamento. Você bota mais peso, retira peso, e com essa mudança na quantidade de peso, você também promove a variação da carga que está sendo aplicada. Então, essas são as duas formas de variar o nível de carregamento que está sendo aplicado pelo equipamento. Aqui, nós temos uma representação muito parecida com o que nós vimos no módulo anterior da bacia de deflexão. Nós temos aqui o conjunto de peso, que é suspenso e cai. Quando ele cai, ele transmite por meio dessa placa de carga a tensão, gerando embaixo da placa, no ponto de aplicação de carga, que a gente chama de D0, a 0 centímetro de distância do ponto de aplicação de carga, que seria a nossa deflexão máxima. Conforme eu me distancio do ponto de aplicação de carga, os sensores vão captar deflexões cada vez menores. E aí existe uma característica interessante dessas deflexões captadas pelos demais sensores, que é interessante, que é a seguinte: conforme eu me afasto do ponto de aplicação de carga, naturalmente essas deflexões elas vão ser menores, porque eu estou me distanciando da carga que está sendo aplicada, então eu vou ter deflexões menores, mas esses sensores, essas deflexões, elas vão estar contendo em si ali a contribuição da mobilização do material de diferentes camadas. Conforme eu me afasto, quanto mais eu me afasto, mais profundas serão as camadas que vão estar contribuindo para a deflexão naquele sensor. Por que isso acontece? Quando eu faço a aplicação de uma carga, eu tenho ali a criação de um bulbo de tensões, que aqui a gente pode entender de forma mais simplificada pelo que a gente chama na engenharia, quando a gente faz esses estudos de solo, desse espraiamento de tensão. Espraiamento de tensão dentro, que está contido nesse contexto do bulbo de tensão. Dentro dessa área, eu vou ter, conforme eu me aprofundo, essa distribuição das tensões, essas tensões são menores. E todo o material que está dentro dessa região, ele está sendo mobilizado pelo carregamento. O material que está aqui dentro está sob ação de tensão, logo ele se deforma. Quando a ação age no material, ele apresenta deformação, e a consequência dessa deformação vai ser a deflexão que vai estar sendo medida pelos sensores. Mas, vou marcar aqui um ponto. Conforme eu me distancio desse ponto de aplicação de carga, marquei aqui um ponto. Conforme eu me distancio desse ponto de aplicação de carga, eu passo a ter mais material que está fora dessa região de influência do meu carregamento. Ora, se esse material aqui ele não está sofrendo influência do carregamento, ele não está mobilizado pelo carregamento, porque o carregamento está agindo dessa linha vermelha para baixo. Esse material que está fora, se ele não está recebendo carregamento, ele por si só não está deformando. Essas deflexões que estão sendo registradas por esses sensores mais distantes estão sendo geradas pelo quê? Então, já que essa parte do pavimento, dos materiais, das camadas em si, por si só, não deformam por não estarem sujeitas à tensão. Vamos pegar esse exemplo, nesse ponto que eu marquei, esse sensor está lendo uma deflexão. Nesse ponto aqui, quem estaria contribuindo para a tensão? Essa região do pavimento, aqui, abaixo da linhazinha vermelha, seria a parcela de material nesse alinhamento aqui vertical. Esse material está sujeito à tensão, logo esse material está deformando.
mas o material que está acima não está deformando pela ação de tensão. Ele está simplesmente se deslocando, acompanhando a deformação acontecida acontecida nesse material, pela ação de carga nesse material. Com isso, né, nesse processo, quanto mais D0, por exemplo, D0, essa deflexão medida exatamente no ponto de aplicação de carga, ela é uma deflexão que traz dentro dela a contribuição da deformação de todas as camadas do pavimento, porque nesse ponto todas as camadas do pavimento estão sujeitas à tensão, estão ali dentro do bulbo de tensão. Se elas estão recebendo tensão, elas estão deformando. Mas, quando eu me distancio, por exemplo, aqui, se eu estou nesse ponto, eu tenho já uma parcela de material que não está sendo mobilizado, mas eu teria aqui embaixo, por exemplo, uma parte da minha camada de subbase que está recebendo tensão. Logo, essa parte da minha camada de base está deformando e está contribuindo para a deformação, para a deflexão que está sendo lida. E toda essa parte aqui mais acima, a camada de base, a camada de revestimento mais acima, elas estão só acompanhando essa deformação. Então, por esse motivo, né, nesse contexto, é que a gente pode afirmar que, conforme eu me distancio do ponto de aplicação de carga, as minhas deflexões elas vão ter a contribuição de camadas mais profundas do pavimento. Justamente por isso que a gente acabou de discutir. Então, e aí, de modo geral, quando eu tenho o meu sensor até por volta de 30 centímetros, aqui está representado por D300, 300 seriam 300 milímetros de distância, mas os sensores aí até por volta dos 30 centímetros de distância vão estar captando a contribuição principalmente da camada de base na sua deformação. Se eu me afasto mais, até por volta dos 60 centímetros, eu já vou ter uma contribuição da camada de subbase. E os sensores mais distantes, até 1,80 m, até 2,10 m, também já vi sendo essa configuração de espaçamento de sensor, esses sensores mais distantes vão estar captando a contribuição na deflexão da deformação do subleito. Esses valores, eles, né, D30, né, a 30 centímetros, a 60 centímetros, são valores mais gerais, mas nós não devemos nos prender a eles muito, porque nós podemos ter diferentes combinações de espessura de camada que vão fazer com que, por exemplo, eu tenha uma camada de subbase que pode estar mais ou menos profunda, pode fazer com que o meu sensor, talvez até um pouco além dos 60 centímetros, ainda esteja captando a contribuição da camada de base por essas configurações das espessuras das camadas. Então, são valores para a gente ter aí uma base, mas a gente não precisa se apegar a esses valores como, não, a partir dos 30 centímetros eu não tenho mais contribuição da camada de base e vai passar a ser só subbase. Não necessariamente, porque pela configuração do pavimento eu posso ter uma camada de base mais profunda e mesmo o sensor estando ali alguns centímetros mais distante, ainda assim seja quantificada, seja captada ali a contribuição da camada de base nesse sensor, mesmo ele estando um pouco além desse limite. Aqui eu trouxe um exemplo de execução do ensaio em um ponto. Isso aqui é um ensaio onde foram aplicadas cargas por um HWD, são cargas que vão até 280 kN aplicadas aqui nesse pavimento. E aí vai ser possível ver do início ao fim a execução do ensaio em um único ponto. Vou ver aqui. O aparato já baixou. A primeira queda de 80, que é uma queda só de segunda de 80, terceira de 80, e aí vai vir uma queda de 200 e veja como sobe consideravelmente a mais. Varia a altura para aplicar uma de 200 e vai ter um carregamento agora de 280, que vai, essa variação de altura vai ser ainda maior para eu ter uma carga de 280 sendo aplicada. E aí daí eu já vou recolher o meu equipamento e vai seguir próximo. Vai repetir, eu vou deixar repetir para que a gente veja novamente isso. Essa primeira carga de 80, que vai baixou o equipamento, baixou o aparato, a placa de sensores, vai começar. Primeira queda de 80, a altura baixinha, que seria aquela queda de acomodação, para garantir que o X-Pressão está ali em contato certinho. Essa primeira leitura nem é registrado, geralmente, as deflexões. Aí
Aí eu tive duas de 80, essa agora que foi de 200, e agora com a altura maior ainda, a queda de 280 kN. Depois vai recolher, e aí eu vou deixar o ensaio rodar mais uma vez, esse repetir mais uma vez, mas agora sem narração, para prestarem mais atenção. De novo. Tenta de novo. Altura maior. Queda de 200 kN. E agora a altura ainda maior de 280. E aí finaliza a execução do ensaio. Muito rápido. Rapidamente se avalia uma sequência de pontos. Em uma noite de levantamento, esse aqui foi um levantamento noturno. Pausa aqui só para. Isso aqui foi um levantamento noturno, típico de pavimento aeroportuário. E para fazer o levantamento de uma pista de quantos metros? 2.400? Uma pista de pouso e decolagem de por volta de 2.400 metros de extensão. Nós entramos na pista meia-noite e desocupamos a pista às 5h30 da manhã. E se não foi possível nesse dia fazer o levantamento da pista inteira em 5 alinhamentos, né, 5 vezes 2,5 km, ficou faltando muito pouco. Mas vamos comentar um pouco mais sobre isso logo adiante. Apresentamos a execução do ensaio, falamos um pouco sobre as características não só da execução do ensaio, mas do resultado, que seria a bacia de deflexão, né, o que está contido nesse resultado, como entender esse resultado. E aí, nós vamos precisar falar um pouco sobre um outro dado de entrada do processo de retroanálise, que é extremamente importante quando, principalmente, nós estamos falando de pavimento flexível. Pavimento flexível vai ter ali um revestimento em material asfáltico. Material asfáltico, que é um material termoviscoplástico, então o comportamento dele depende também da temperatura. É muito suscetível à temperatura, à ação da temperatura, o comportamento desse material. Se eu tenho uma temperatura menor, esse material vai estar mais enrijecido. Se eu faço um ensaio num material mais enrijecido, eu vou ter deflexões menores. Se a minha temperatura ambiente, a temperatura do pavimento está maior, o meu material, né, asfáltico, ele vai estar menos rígido. E se eu tenho um material menos rígido, um ensaio executado nessas condições vai apresentar um nível de deflexões maior. Ao longo de uma campanha de levantamento, por exemplo, durante o dia ou até durante a noite, dependendo da condição climática de onde você está executando o levantamento, são levantamentos que vão durar grandes extensões, várias horas. Se eu estiver falando de um dia inteiro de levantamento, eu posso começar o meu levantamento às 7 horas, 8 horas da manhã com 25, 26 graus. Posso chegar no meio-dia com o meu pavimento em si apresentando temperatura na superfície de 50, 60 graus, temperatura ambiente de 30 ou mais graus. E ao longo da tarde, essa temperatura vai diminuir até voltar àquele patamar ali de 25, 26 graus de temperatura ambiente, né, do ar, dependendo de onde você esteja. Na superfície do pavimento, devido à ação da insolação, essas temperaturas vão ser maiores. E essas longas campanhas vão fazer com que em um único levantamento eu tenha uma faixa grande de temperatura acontecendo, o que influencia nas minhas deflexões, no meu nível de deflexão, se eu estiver falando de um pavimento flexível. E por esse motivo, eu preciso fazer uma correção de temperatura nos meus dados, já que se os resultados para uma temperatura mais baixa vão ser diferentes daqueles para uma temperatura mais alta, se a gente tivesse aí o mesmo ponto sendo avaliado, a mesma estrutura, no mesmo ponto, o resultado seria diferente por causa da temperatura agindo ali, né, influenciando no comportamento do revestimento. Para fazer a comparação desses resultados, que no final das contas é o que a gente vai fazer, nós fazemos uma campanha de levantamento e no momento de tratar esses dados,
o que a gente faz é uma comparação ao longo da extensão para ver como é que está a integridade desse pavimento. Eu não posso, já que eu vou fazer uma comparação de laranja com maçã, de banana com laranja. Para a comparação ser justa, eu tenho que estar comparando coisas iguais. E falando da temperatura do pavimento influenciando, eu preciso garantir que eu estou comparando ali um desempenho equivalente da estrutura em termos da influência da temperatura, e eu consigo isso fazendo correções de temperatura. Esse gráfico aqui, esse estudo de 1995, ele mostra um comportamento interessante do pavimento. Quando você tem um pavimento exposto ao sol, né, com a incidência ali da insolação, da radiação, você tem ao longo dessa exposição à radiação o pavimento absorvendo energia, absorvendo calor. Está absorvendo calor ali. Então, meu ponteiro, se eu tenho aqui essa linha, que é às 8 da manhã, eu tenho uma temperatura mais baixa na superfície do pavimento, e conforme o dia passa, a temperatura na superfície do meu pavimento ela aumenta para depois diminuir quando chega à tarde. Essa linha rosa aqui é a linha das 4 da tarde, essa linha azul é a do meio-dia. Então, eu tenho, a partir das 8 da manhã, essa temperatura aumentando gradualmente, chegou no meio-dia, está aqui na linha azul. Essa preta aqui seria a das 13 horas, e depois eu tenho essa temperatura, conforme eu entro pela parte da tarde, essa temperatura superficial diminui. Em paralelo a isso, o pavimento ele vai seguir absorvendo energia. Então, conforme o dia passa, a temperatura com profundidade, conforme aumenta a temperatura do meu pavimento, e conforme o tempo passa, essa temperatura no interior do pavimento ela também vai aumentando. Isso vai acontecendo ao longo de toda a profundidade do pavimento. Mas esse aquecimento, né, essa absorção de energia, e depois, quando eu começo a ter na superfície esse resfriamento, essa absorção e essa expulsão, digamos assim, né, de calor, de energia, ela acontece em velocidades diferentes, porque o material vai ter a condutividade térmica dele e tem aqui o efeito da profundidade também atuando. Então, isso vai dar origem ao que a gente chama de gradiente térmico. Ao longo do dia, o meu pavimento, no interior dele, eu vou ter características diferentes, tanto de temperatura quanto desse padrão de aquecimento e resfriamento. Isso dá origem a um fenômeno que precisa ser observado por nós no momento da análise desses dados, no momento da correção de temperatura desses dados. Destaquei aqui essas duas curvas para mostrar aqui. Uma é a temperatura na superfície do pavimento ao meio-dia e a outra às 4 da tarde. Apesar da diferença de horário, a temperatura na superfície do pavimento é a mesma. Mas se eu começo a analisar com a profundidade, essa temperatura ela é consideravelmente diferente. Aqui, né? E conforme eu me aprofundo mais na estrutura, essa temperatura ela se mantém diferente para esses diferentes horários, apesar de na superfície eu ter a mesma temperatura. O que isso implica? Se eu tenho um pavimento sendo avaliado ao meio-dia ou às 4 da tarde, a minha correção seria praticamente nula para esse pavimento, porque a temperatura superficial, se eu fosse fazer a correção apenas com a temperatura superficial seria a mesma correção de temperatura seria aplicada a esses dois pontos. Eu estaria dizendo que esses dois pontos teriam aí, em termos de temperatura, o mesmo comportamento, porque a temperatura superficial é a mesma. Mas os nossos pavimentos, eles têm a espessura deles, né? Ele tem aí e ao longo dessa espessura existe um comportamento diferente da variação de temperatura. Então aqui eu teria duas polegadas, aí aproximadamente 5 centímetros, a 5 centímetros de profundidade dessa camada, eu já tenho aqui uma grande diferença de temperatura.
aqui está em Fahrenheit, né? Mas mesmo em Celsius essa temperatura vai ser considerável, de modo que o comportamento, e esse é o ponto ao qual eu quero chegar, o comportamento desses materiais no meio da camada vai ser diferente. O que, que seria mais significativo para a gente? A superfície da camada, o meio da camada, as profundidades maiores da camada. E aí, eu friso esse ponto para destacar que a temperatura no meio da camada ela é mais significativa do comportamento da estrutura como um todo, da camada asfáltica como um todo, e para salientar que existem métodos de correção que vão tratar apenas sobre a temperatura superficial, mas quando eu retiro da minha análise a consideração de camadas mais profundas, eu posso estar incorrendo em algum erro no momento dessa correção, porque eu posso ter a mesma temperatura na superfície acontecendo, mas na profundidade do pavimento, temperaturas completamente distintas acontecendo. Então, no momento do meu levantamento, eu faço esse registro de temperatura. Eu tenho o equipamento em si, ele possui dois sensores para medir a temperatura tanto na superfície do pavimento quanto a temperatura do ar, mas é extremamente necessário que o operador faça furos no pavimento e esses furos, o objetivo deles é fazer a medida de temperatura no interior do pavimento, fazer esses furos, preencher com algum líquido condutor. Quando a gente está falando de um intervalo curto de tempo, a glicerina pode ser um bom líquido, porque o ponto é que o sensor ele não pode, de forma alguma, estar em contato com o ar dentro desse furo na hora de realizar a medida de temperatura. Então, por isso, esse líquido condutor. Então, preenche o furo com líquido, espera estabilizar a temperatura e faz a medida. E esse dado vai ser crucial para realizar essa correção de temperatura quando você estiver no escritório fazendo o tratamento desses dados. Aqui para trazer algumas diferenças que existem entre os levantamentos de FWD ou de HWD dos pavimentos rodoviários em relação aos aeroportuários. A principal diferença que pode ser apontada é o local, é o alinhamento no qual essas deflexões elas devem ser medidas. No pavimento rodoviário, nós temos a clássica trilha de roda, que é aquele alinhamento onde geralmente as avaliações são feitas e não é diferente para a avaliação deflectométrica por FWD. Então, no pavimento rodoviário, esses levantamentos devem ser feitos, são geralmente feitos na trilha de roda, muito embora, talvez aí com certa crítica, alguns levantamentos são feitos no eixo da pista. Quando você está fazendo um levantamento FWD, você está fazendo uma avaliação estrutural. Então, eu entendo que o objetivo é captar o comportamento da estrutura naquelas que seriam as regiões mais críticas, para poder definir qual é a intervenção de recuperação, se for necessário. E, talvez, o centro, o eixo de uma pista de rolagem no pavimento rodoviário não seja a área mais exigida, mais demandada, de modo que talvez não seja a área que apresente a maior degradação estrutural. Então, essa indicação de, no pavimento rodoviário, executar o levantamento ao longo da trilha de roda externa. Enquanto isso, no pavimento aeroportuário, nós não temos esse fenômeno presente, né, como no rodoviário, da trilha de roda. No pavimento aeroportuário, o que é feito? Esse levantamento ele deve ser realizado seguindo alinhamentos. No pavimento aeroportuário, o trem de pouso de nariz das aeronaves, o guia deles é justamente esse alinhamento do centro da pista. Então, você tem no eixo da pista do aeroportuário um carregamento sendo aplicado. Então, o eixo da pista, seja da pista de pouso e decolagem, ou seja das táxis, deve ser levantado, esse alinhamento central. Mas, para a direita e para a esquerda, existem alinhamentos que também devem ser devem ser levantados a depender da classe do aeródromo. Essa imagem aqui eu deixei para a gente conseguir verificar, né, conseguir visualizar essa diferença de por que aeródromos que vão receber a operação de aeronaves menores podem ter esses espaçamentos em relação ao eixo menores, e quando você tem o tráfego de aeronaves maiores, eu tenho que avaliar também
espaçamentos mais espaçados, mais distantes do eixo central da pista do seu pavimento. Quando você tem uma aeronave menor, você tem aqui o trenzinho de pouso de nariz passando nesse que seria o eixo da pista, aqui iluminado em verde, e os trens de pouso principais afastados aqui, afastados em certa distância do eixo. E quando você tem uma aeronave maior, esse afastamento em relação ao eixo da pista dos trens de pouso principais são afastamentos muito maiores. Então, de modo geral, caracteriza-se esses afastamentos utilizando aí 2 espaçamentos médios em relação ao eixo. Quando eu tenho um tráfego de aeronaves menores, eu posso fazer essa avaliação apenas no eixo e há mais ou menos 3, que seria 3 metros à direita e 3 metros à esquerda do eixo. E se o meu tráfego, a classe do meu aeroporto é maior, que é um indicativo de que eu tenho uma operação de aeronaves maiores, eu devo avaliar o eixo, mais e menos 3, porque o tráfego é maior, mas continua tendo tráfego de aeronaves menores. Então, mantém essa avaliação no eixo, mantém a avaliação a mais e menos 3, mas faz-se também a avaliação a mais e menos 6 metros de distância do eixo da pista, para que exista essa garantia de que a verificação, a avaliação estrutural está acontecendo naquelas partes do pavimento que tem maior demanda de carregamento. Então, acho que essa seria a principal diferença desses requisitos no momento de avaliar um pavimento rodoviário ou pavimento aeroportuário. Existe a questão do espaçamento entre um ponto e outro, a distância entre um ponto e outro, em cima desses alinhamentos. Pode ser usado aí 20, 25 metros, o que é mais comum do aeroportuário, mas não é uma regra, esse espaçamento pode ser maior, chegando aí até 100 metros, quando você está avaliando um pavimento rodoviário mais homogêneo. De modo geral, vai ser a variabilidade dos seus resultados na estrutura que vão indicar, que vão ser um indicativo aí de se você vai poder adotar espaçamentos maiores ou menores no momento da sua avaliação. Já mencionamos bastante no módulo anterior a importância da informação precisa da espessura das camadas do pavimento. Existe essa necessidade de se conhecer não apenas o material que compõe as camadas, mas principalmente conhecer com exatidão as espessuras das camadas, porque essa composição estrutural é tão importante quanto a bacia deflectométrica no momento de você rodar a retroanálise. Então, essa informação das espessuras das camadas, ela é importante e ela pode ser obtida de formas diferentes. Você pode, se for um pavimento que tem ali um histórico, que é uma estrutura bem registrada, que você tem acesso aos projetos, às plantas de projeto, você pode simplesmente consultar a composição dessa estrutura, a composição estrutural dessas camadas, consultando o projeto. Se você não tem acesso ao projeto, ou se você não tem a certeza se esse pavimento recebeu alguma intervenção, se houve alguma modificação na composição da estrutura, você pode utilizar ensaios de campo. Você pode abrir os postos de sondagem, os postos de inspeção ou fazer sondagem para verificar a estratigrafia, verificar as espessuras e verificar os materiais, ou você pode fazer a aplicação do georradar, do GPR, que seria aqui um resultado, como resultado desses levantamentos por GPR, essa imagem aqui da direita, desse lado direito, onde você consegue visualizar na recomposição da imagem como resultado do ensaio essa composição bem clara da divisão, de onde termina uma camada e de onde se inicia outra. E esse conhecimento dos materiais que compõem as camadas também é importante, porque no processo de retroanálise, o software ele vai dar chutes do valor do módulo que ele vai utilizar para calcular. Ele vai supor um valor de módulo e para aquele valor de módulo ele vai comparar. Bom, esse valor de módulo aplicado nessa espessura de camada, com esse carregamento, devia apresentar essa deflexão. Essa deflexão é próxima ou distante dessa deflexão que foi lida na real, no levantamento real. E aí, a depender dessa distância entre a lida e a calculada, ele vai variar para cima ou para baixo o valor do módulo, até que o valor calculado se aproxime o máximo possível do valor lido em campo. Então, é necessário saber quais os materiais que estão ali nas camadas para que você consiga dizer para o software qual é um valor de partida de módulo que ele vai utilizar para começar esses processos dele de fazer essas iterações
para fechar o cálculo da retroanálise e chegar na resposta dele, né, do software. E para finalizar esse módulo, eu trouxe aqui uma ilustração, um exemplo de como esses resultados do equipamento, do FWD, do HWD, como é que eles saem, como é que o software exporta isso. De modo geral, esses equipamentos vão fazer essa exportação, vão gerar esses arquivos com resultados da campanha deflectométrica, né, num formato específico, né, nativo, mas que geralmente você consegue fazer a leitura desses formatos específicos com a ferramenta bloco de notas, né, nativa aí do Windows. E quando você abre quando você abre esses arquivos com o resultado, você vai ver já ali informações que a gente já discutiu aqui, né? Os espaçamentos entre sensores vão estar presentes, destacados sempre no início. Você vai ter a informação do diâmetro da placa, e aí essas informações de diâmetro de placa, de espaçamento de sensores, de número de sensores, são informações que você, como operador, como operadora, cadastrou no software do equipamento antes de iniciar a campanha de ensaio. Você faz essa informação porque o equipamento tanto vai utilizar isso para deixar esse registro, quanto para fazer alguns cálculos internos dele. Por exemplo, o equipamento ele trabalha aplicando carregamentos, né? Força, unidade de força. Mas quando ele usa a informação que você forma para ele do diâmetro da placa ou do raio da placa, aqui em cima, ele usa essa informação para calcular tensões. E aí ele informa dentro lá no output dele, no arquivo de saída, ele pode informar, dependendo do equipamento, né? Cada equipamento vai ter, quando eu falo cada equipamento, é cada fabricante. Vai ter aí sua especificidade, né, seus padrões, que não vão fugir muito, mas pode ter algumas variações. Alguns podem fazer essa indicação da carga que foi aplicada como carregamento, né, como força, ou como tensão. E para calcular essa tensão, vai se utilizar exatamente o diâmetro, o raio de placa que você informou no momento de iniciar a sua campanha. Então, tem aqui como informação também o carregamento aplicado em termos de tensão ou de força, a temperatura que foi lida na superfície do pavimento e no ar, e eu destaquei aqui embaixo, mas esse retângulo podia estar aqui também, é o conjunto de deflexões lida para essa série de sensores que você informou, que ele registrou e está aqui organizado. Então, você vai ter isso nos arquivos e no próximo módulo nós vamos tratar sobre isso. Bom, com isso, a gente chega no final desse segundo módulo, passando aí por esses detalhes acerca da aquisição de dados, detalhes no momento do levantamento, dados que devem ser levantados, a importância desses dados, e a gente chega aqui no final, partindo, né, estando prontos para partir para o módulo 3, onde a gente vai tratar sobre o tratamento de dados, né? A gente vai abordar no módulo seguinte o tratamento desses dados, então a gente já vai estar num passo dessa avaliação, desse processo de retroanálise. Nós já vamos estar ali num ponto onde nós já fomos a campo, realizamos o levantamento, e agora a gente está no escritório, está na mesa ali para fazer esse tratamento dos dados que nós levantamos. Então, aguardo vocês no próximo vídeo e um abraço. Até lá.